A maioria dos traders acredita que uma boa operação começa no momento da entrada. E eu penso exatamente o contrário. Quando eu cliquei para entrar nessa operação, ela já estava praticamente decidida na minha cabeça. Não porque eu sabia o que o mercado ia fazer, mas porque toda a narrativa construída até aquele momento fazia sentido. Hoje eu vou reconstruir esse trade do início ao fim. Vamos entender a estrutura, o fluxo, o contexto e o motivo que me fez esperar exatamente essa entrada, enquanto muita gente provavelmente teria entrado antes. E no final, eu quero que você perceba uma coisa. O mais importante do vídeo não é o trade em si, é o processo. Porque amanhã esse mesmo padrão, esse mesmo raciocínio pode aparecer no Bitcoin, no Forex, no ouro ou em qualquer outro mercado. Então vamos voltar para o gráfico e construir essa leitura comigo desde o começo. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, um comentário, compartilhar com quem opera aí, algum amigo que você conhece, para conhecer um pouco do SMC, dessa maneira aqui que eu opero e que eu explico aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Olha só pessoal, eu tô aqui no gráfico do mini índice, no gráfico de 1 minuto, tá? Eu vou cair aqui até para os 5, vamos subir aqui para os 5 minutos. Hoje o mercado tá bem baixista, né? Ele já abriu, já varrendo liquidez, colocando uma hora aqui para baixo. A gente tinha outras regiões aqui para baixo. E sinceramente, hoje eu tive uns exames hoje de manhã, então eu acabei que eu não operei na parte da manhã. Então eu voltei aqui por volta de 11h30. Então eu peguei já o mercado aberto aqui, né? Nessas regiões aqui mais para baixo. E eu quero mostrar para vocês como que eu peguei esse trade, o motivo e o contexto dele. Então vamos lá. Primeiro momento, a gente observa aqui pelo 4 horas, né? Que o mercado ele abriu para cima aqui e depois ele caiu para baixo. Então eu considerei isso aqui como um pivô. Então assim, né? O mercado estava no alto, desceu, corrigiu e voltou para baixo. E esse movimento de pivô, como é um fluxo, considerei como uma hora, ok? Quando eu caí para 1 hora, você observa que aqui está uma pernada lisa, né? Ou seja, topos e fundos descendentes aqui. Então eu caí por 15 minutos. No 15 minutos eu observei que o mercado fez um fluxo aqui, né? Olha só. Ele fez uma máxima mais alta, rompeu para baixo. Aí depois ele fez esse inside, né? Que eu considero também um pivô. E depois ele voltou aqui para baixo. Depois eu entro em outro detalhe em outros vídeos para explicar sobre o inside, mas o mercado estava nessa movimentação aqui, certo? E aí quando a gente cai para os 5 minutos, a gente consegue observar que aqueles fluxos são esses 5 minutos aqui, né? Que a gente estava vendo lá no 15 minutos, né? Um fluxo. Então a gente tinha essa estrutura. E depois que ele rompeu essa parte aqui para baixo, a gente tinha essa estrutura aqui. Certo? Como eu entrei e o mercado tinha acabado aqui de colocar esses 5 minutos para baixo, o que eu observei? Eu esqueci tudo que estava aqui para cima. Que o mercado estava muito forte, né? Tava com uma intenção forte de baixa, né? Colocar preços mais baixos. Vim para o 15 minutos e observei que aqui, como foi uma tentativa do mercado colocar para alta e ele não conseguiu, ele foi negado e voltou para baixo. Então eu marquei este nível chave aqui do 15 minutos. Aí o que acontece? Qual que é a ideia? Qual que era a minha ideia? A ideia era, o mercado fez uns 5 minutos, ele volta e alinha um fluxo para a gente continuar com esse movimento aqui de baixo. Beleza? Então vou cair aqui para 1 minuto e vamos ver o que o mercado fez. Sinceramente, pessoal, aqui tá vendo como tá tudo, um monte de pavio, vários dojizinhos aqui e tal. Não é, isso é preferência, tá? Mas não é o tipo de desenho que eu mais gosto, né? Não é o mais bonito, né? Eu prefiro quando o mercado rompe aqui para baixo, ele deixa ineficiência, tudo. Então quando você olha pelos 5 minutos, você tem essas ineficiências aqui para cima, tudo, mas tá um movimento meio agarrado aqui, né? Inclusive aqui você tem, o mercado subiu, desceu, você tem até um interno aqui de 1 minuto, né? Nessa região aqui. Vou colocar 1 minuto aqui só porque como ele fez um pivô, ó, ele subiu, desceu, tentou subir, romper, não conseguiu e rompeu o fundo. Então você tinha esse 1 minuto aqui. Então o mercado tava feio, né? Não gostei muito dessa... Mas como a gente opera estrutura, e é por isso que eu sempre falo para vocês, né? Que a gente opera a estrutura e depois o alinhamento de fluxo. Porque
você para um pouco de analisar o movimento, se estava bonito ou estava feio, você passa a analisar apenas a estrutura. Então nesse momento estou analisando a estrutura de 5 minutos que estava aqui, e você tinha essa estrutura de 1 minuto, né? Que estava dentro dessa estrutura aqui de 5, nessas regiões. Então o que acontece? Vamos ver. Mercado começa a subir. Deixa eu ver se ele já virou aqui, ó. Porque aqui a gente tem o fluxo de 1 minuto, tá vendo? Porque ele não virou. Aí você observa o quê? Aqui você tem a virada de fluxo, certo? Então aqui você teria, teoricamente, a gente está olhando pelo minuto, e o fluxo, esse fluxo aqui é o quê? Seriam 15 segundos essa região aqui. Então, você tem um choque, né, nessa região. Só que aqui o mercado, o que ele fez? Ele subiu, voltou, varreu essa liquidez aqui de baixo, e depois ele colocou aqui para cima. Então agora a gente tem o quê? 1 minuto interno, certo? Porque dentro desse 1 minuto, você criou, ele varreu uma liquidez no time que a gente está vendo, então ele varreu um fundo e colocou para alta. E dentro desse 1 minuto interno, você tem um fluxo. Então, esse topo rompido é um 15 segundos, esse topo rompido é um 15 segundos. Então, era isso que eu estava observando aqui. Então, agora a gente tem uma interna. O mercado se colocou para cima novamente, atingiu o nosso nível-chave de 15 minutos. Então, aqui é o que? É fluxo do 1 minuto, certo? Então, aqui, a gente sabe que é um 15 segundos. Isso aqui é um fake choque, no caso, né? De 1 minuto. Então, aqui seriam 15 segundos. É o fluxo, né? E aí o mercado, ó, não conseguiu romper o topo, voltou para baixo, varreu essa liquidez aqui de fundo, tá vendo? Você pode observar que ele fez um pivô aqui, né? Ó. O mercado subiu, desceu, subiu, ou seja, fez um topo mais alto, falhou em romper esse topo e rompeu o fundo. Então, ele teoricamente, ele poderia continuar um order flow de baixa, né? Nessas regiões assim. Só que, como agora a nossa estrutura e fluxo é o 1 minuto interno, e não mais o 15 segundos, a virada teoricamente estaria aqui para baixo. Só que aqui embaixo já é muito longe, certo? Então vamos ver o que o mercado vai continuar fazendo. Olha lá. Então o que ele fez? Varreu esta liquidez de fundo. Mitigou, né? Essa região aqui também. Tá vendo? Fechou essa ineficiência. E depois ele veio e fez um novo 1 minuto interno aqui. Porque a gente viu uma limpa de liquidez no mesmo time. E continua dentro desta estrutura aqui de 1 minuto, certo? Então nós temos o que aqui? Um novo fluxo. Onde que seria a virada desse fluxo? Antes era aqui e agora é aonde? Aqui. Então eu marquei esse fundo, coloquei um alarme e fiquei esperando o quê? O mercado fazer o famoso choque de fluxo. Até que ele veio e rompeu. Nesse momento, quando você pensa e você olha para um time maior, vou pegar o 15 minutos, que foi o time que ele mitigou esse nível-chave. Observa que o mercado desceu, subiu, desceu, veio fechar a ineficiência e fez um choque. Então, nesse momento que ele fez esse choque aqui no minuto, você poderia já pensar em fazer uma venda nessas regiões, porque querendo ou não, olha só, ele deixou ineficiência nessa região aqui, certo? E a gente sempre observa regiões de ineficiência. Então aqui você já poderia colocar uma ordem nessas regiões com stop no topo para sair ou aqui na liquidez externa, aqui no fundo. Então, mas o que eu gosto de fazer, principalmente quando eu olho aqui e eu tinha esse nível chave aqui, ó, quando você olha pelos 5 minutos, você está vendo a estrutura de 1 minuto, mas você tem a estrutura de 5 minutos aqui e você tem ineficiência mais aqui em cima também, ó, nos 5 minutos. Então você consegue observar que você tem mais uma região aqui. Então voltando ali para o minuto, às vezes quando o mercado volta, o mercado subiu, desceu, aí ele rompeu, certo? Só que daí ele vem aqui, se ele vem numa perna da lisa,
ele simplesmente pode ter utilizado esse fundo aqui como liquidez para vir mais para cima, para depois romper fundo e aí sim fazer o movimento, tá? Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço. Então a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Então o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que o mercado viesse, criasse algum tipo de fluxo, deixasse uma liquidez aparente e aí eu colocaria o quê? Uma venda acima da liquidez junto da ineficiência para depois pegar minha ordem e cair. E vamos observar o que o mercado fez em seguida. Aqui ele já deixou uma liquidez pra gente. Aqui o mercado tentou romper fundo e colocou um fluxo de alta, certo? Então o mercado, ó, topo, fundo, não rompeu o fundo, fez um topo mais alto. Agora, olha só. Esse topo que ele rompeu, lembra que a gente tinha colocado que era uma liquidez? E aí ele rompeu o quê? Este fundo aqui, certo? Então aqui dentro, é como se você tivesse novamente um 1 minuto interno para baixo, certo? Só que agora, para mim ficou mais interessante ainda, porque agora ele colocou um fluxo, deixou uma liquidez aqui clara. Deixou essa liquidez clara junto de uma ineficiência. Quando aconteceu isso, eu pensei, bom, vou colocar minha ordem de venda. Eu coloquei um stop de 120 pontos. Deixa eu ver aqui. Opa, 2 ticks para cima. Foi praticamente uns 50% do FVG aqui, da ineficiência. O meu alvo eu coloquei aqui, nessa liquidez interna. Deu um alvo de 2 para 1. E aí eu aguardei o mercado subir, pegou nossa ordem, meu stop continuou no topo da estruturinha do 1 minuto que ele fez o choque aqui. A partir do momento que ele rompeu o fundo, meu stop já veio acima dessa máxima aqui, porque a partir do momento que ele vem e rompe essa parte daqui, eu acredito que ele não pode subir mais para perder esse topo, até porque se ele perder esse topo aqui, ele pode continuar subindo para atingir essas regiões aqui de cima. Então, ou você pode colocar no zero, ou você colocar acima do topo, tá bom? Aí vai, é que nem eu sempre falo, depende do plano de trade. E depois ele veio atingir o meu alvo. E, inclusive, ainda mais para frente, ele ainda veio e atingiu essa liquidez externa aqui de baixo, onde ele veio e colocou um novo 5 minutos para baixo. Então, eu queria mostrar para vocês como que foi o meu racional por trás dessa entrada. Não estava errado a partir do momento que ele rompeu aqui. Se você quiser colocar uma ordem aqui, tá tudo certo. Ele está seguindo o fluxo, ele mitigou o nível chave, ele varreu uma liquidez, fez o choque e você poderia ter feito. Eu quis aguardar uma liquidez mais clara. Até porque se eu quisesse fazer direto, ele não teria pego minha ordem, não chegaria também, né, na minha ordem, eu ficaria na pedra, né? Ele chegaria próximo, mas não pegaria. Mas depois que ele alinhou e deixou a liquidez e essa ineficiência, pô, aí não teve como. Entrei na operação, até que ele veio muito forte nessa barra aqui, até deu um susto, mas logo na outra ele foi negado. E o mercado seguiu e foi direto para o nosso alvo. Beleza, pessoal? Esse é um clássico trade de fluxo com estrutura, que a gente estava dentro de uma estrutura de 5 minutos, que era essa estrutura aqui. Ele fez uma estrutura aqui de 1 minuto. Estava respeitando essas regiões, porque nessa de 5 minutos não tinha mais ineficiência aqui para cima. As únicas ineficiências que tinham era aqui em cima. Só que como o mercado atingiu o nível chave de 15 minutos, que é um tempo gráfico maior, ou seja, ele tende a ter essa reação. E ele teve. Tanto que ele tentou romper, ele veio forte, ó, deixou ineficiência tudo. Só que depois ele veio completamente negado aqui para baixo. Tentou pôr um fluxo, varreu uma liquidez e depois colocou o mercado para baixo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e bons trades para vocês.